Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, eu convido a igreja a ficar de pé para estarmos orando. Assim oremos. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permitiu, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos na Tua presença, Pai. Colocam diante de Ti, Senhor, cada vida que aqui chegou, cada família representada, Pai. Vai fazendo Tua vontade, Senhor, sobre cada lar, vai fazendo, Senhor, conforme o Teu querer. Coloca as vidas que aqui não poderão chegar, Senhor, o Senhor conhece o porquê. Vai sendo sobre cada um, Senhor, se for por saúde, que o Senhor vá restaurando, que o Senhor vá curando, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, nessa noite, fala conosco conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Fala conosco, Senhor, através das Tuas palavras, através dos Teus louvores que serão entoados aqui, Pai. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, os ministérios que estarão louvando, adorando o Teu santo nome. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, a vida do nosso pastor. Continue sendo com ele, Pai. Usa o Teu servo conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo domingo de paz que o Senhor nos concedeu, Pai. Já entregamos essa noite em Tuas mãos. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 411. Amém. Glória a Deus. 411. Dia festivo. Que alegria neste dia nós estamos a gozar, neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria nesse grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei.
Deus. Glória a Deus, né? Que dia festivo, né? É esse dia que o Senhor nos concede de estar na sua presença. Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Salmos 40. Salmos 40, do 1 ao 5. Salmos 40, do 1 ao 5, que diz assim a palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém. Glória a Deus, né? O que o Senhor tem feito por nós, não há palavras que a gente possa agradecer ou contar, né? O Senhor tem sido tão grande, tão maravilhoso sobre os nossos dias, né? Eu tenho dito que a gente dormir e acordar já é uma gratidão enorme que a gente tem ao Senhor, né? Porque quantos dormiram e não acordaram, né? Quantos queriam estar aqui, estão no leito de hospitais, né? E muitos que podem estar aqui, às vezes não valoriza a oportunidade de estar na casa do Senhor, né? Que a gente possa sempre ser grata ao Senhor pelos dias que Ele tem nos permitido, pelas oportunidades que Ele tem nos concedido de estarmos na sua presença. Amém? O Ministério Feminino está com a oportunidade. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vou deixar aqui para a nossa meditação em Salmos 37. 37, o 4 e o 5, que diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém. Para ficar longe de você, sem ti não posso viver, sem ti não posso alcançar, não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei, com autoridade falarei, o mar vai se acalmar. Pode interferir nos planos do Senhor, quem pode impedir o que fez pra mim? Se quiseres pode fazer o inferno explodir com as tuas mãos.
pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, pode fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Posso te sentir. Aleluia. Não dá pra ficar longe de você. Sem ti não posso viver. Sem ti não posso alcançar, não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei. Com autoridade falarei, o mar vai se acalmar. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres, podes fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Eu estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar. Pela fé recebo o que tens pra mim. Deus, estou aqui. Posso te sentir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Agradecemos a Deus, né? A rica oportunidade e que possamos, né? Permanecer firme e constante na presença do Senhor. Sabendo que não é vão, né? A nossa vinda aqui na casa do Senhor. Né? Que possamos confiar também no poder da oração, né? Pois a nossa oração, ela tem poder, né? Para curar. Ela tem poder para libertar, para transformar. Amém? Então, repitam comigo. A tua oração tem poder. Amém? Que o nosso Deus continue nos abençoando. Peço que quando for orar, não esqueça de orar pela irmã Cicinha, né? Ela mandou uma mensagem para mim, mandou até a foto do olho dela. Ela teve um derrame no olho. Ela ia dirigir o culto hoje, mas, infelizmente, por conta disso, não pôde chegar até aqui, né? Que nós possamos orar por ela, para que o Senhor faça, né, a obra na vida dela e na vida dos seus pais também, de toda a sua família, né? E também, quando os irmãos também for orar, não esqueça de orar por Ana Laura. Maria Laura é uma bebezinha, ela está na UTI faz tempo já. Né? Ela é filha de uma colega minha que mora em Amaragi. Né? A mãe dela vem pedindo oração, né, para que o Senhor faça um milagre na vida de Ana Laura.
né? E também agradecemos a Deus, né, pela vida de Alessandro, né, pois ele completou mais um ano de vida, né? Na presença do Senhor, eu sou grata a Deus, né, pela vida dele, né? E por todos aqui que estão presentes. Amém? Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus. O Ministério Infantil está com a oportunidade, logo após o Ministério de Louvor. Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, por mim, por você. Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, por mim, por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Graças e paz. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é seu nome. Todo louvor, honra e poder, ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Santo de Israel,
verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver é velho quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o meu coração se alegre sobre ti. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver é velho quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o meu coração se alegre sobre ti.
seja toda a honra, a Ti seja toda a glória, Senhor. A Ti seja toda a exaltação, porque só Tu, Senhor, tem todo o poder. Só Tu, Senhor, tem todo o poder, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, Senhor, porque não há nenhum outro Deus além de Ti. Não há nenhum outro Deus além de Ti, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor, porque só Tu és digno, só Tu és merecedor. Só Tu és, Senhor, merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada a Ti, Senhor. A igreja pode sentar e a palavra está com o pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós louvamos a Deus por estarmos mais uma vez na sua casa, na sua presença, para adorarmos o seu santo nome. Louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos. Louvamos a Deus, para nossa surpresa, eu estava ali. De repente, Alessandro fez um gesto lá para fora, eu olhei para ver o que era. Quando eu olhei, era o irmão Eduardo. Tinha chegado pilotando a moto. Graças a Deus pela vida do nosso irmão Eduardo, que o Senhor seja com ele, continue abençoando, ajudando na sua restauração, procedimentos que ainda tem que ser feito nessa perna. Se esse é o propósito de Deus, que Deus seja glorificado em tudo. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Mateus, capítulo 6. E a partir do versículo 9. Essa é a oração do Pai Nosso. Nós vamos fazer essa oração juntos e depois nós leremos o versículo 33. Amém? Vamos juntos? Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 33. Vamos juntos também? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Nós lemos esse versículo 37, por quê? Porque apesar de nós termos lido
a oração do Pai Nosso, nós já tivemos uma certa vez aqui, faz um tempo, nós precisamos voltar a fazer essa meditação de novo na oração do Pai Nosso, mas nós já tivemos aqui um culto em que nós tivemos uma reflexão, uma meditação sobre essa oração do Pai Nosso. Hoje nós fizemos a leitura dessa oração e em seguida o versículo 33, porque nós queremos falar não acerca da oração, mas de algo que é mencionado na oração e que é reforçado no versículo 33. Na oração do Pai Nosso, no versículo 10, ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E o versículo 33 nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. A gente imagina o que seria, o que significa buscar primeiro o reino de Deus. Significa que a vontade de Deus precisa e deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. A vontade de Deus. Quando buscamos o reino de Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, Deus cuida das outras necessidades na nossa vida. Deus cuida de nós. É necessário a gente aprender a buscar o reino de Deus, ou seja, buscar primeiro a soberana vontade de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, isso é tão sério que se nós realmente colocássemos isso sempre na prática na nossa vida, se a gente não esquecesse disso, se a gente não ignorasse isso, se a gente não desprezasse essa recomendação de Deus, nós não ficaríamos às vezes tão preocupados com coisas na nossa vida como ficamos às vezes. Se você observar, as irmãs, um exemplo próximo, assim, mais para a gente entender. Há poucos dias nós tivemos a festividade do Ministério Feminino do Círculo de Oração. Foi uma maravilha, foi bonito, não foi? Foi bênção de Deus, foi um culto maravilhoso, foram louvores maravilhosos, foi uma pregação maravilhosa. Foi uma maravilha do céu. Mas, se você observar, principalmente quem está na liderança, e aí não somente a liderança, mas todas as irmãs, quando chega um período que antecede esse período de festividade, existe uma série de inquietações que surgem, ou não é? Principalmente para quem está na liderança, com relação aos recursos, como é que vai acontecer, com relação ao fardamento, se vai dar certo, não é? E às vezes chega no dia do evento, ainda tem gente com a goela apertada, né? O fardamento apertando, a gente não consegue abotoar o botão. Não é assim, né? E uma coisa que às vezes já vem sendo programado antes. Aí assim, irmãos, a gente vai para essa palavra do Senhor e a gente percebe o seguinte: no final, sempre não dá certo. Não é assim. No final, Deus sempre nos abençoa, ou não? Mas as coisas incomodam a gente. Não é? Até ser concluída, até ser realizada, a gente fica incomodado. Então,
essa palavra foi de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está nos desafiando a mudar as nossas prioridades, a mudar o nosso foco. Nós tivemos aqui essa semana, na quarta-feira, foi? Quarta-feira, nós lemos o texto do moço que foi levado por 4 amigos. Não, foi na quinta, não foi? Nós lemos o texto do moço que foi levado até na quarta-feira, não foi do moço. Na quarta-feira, o texto que nós lemos foi de Romanos. E é interessante, irmãos, como Deus, Ele cuida da nossa vida. Como Deus, Ele cuida de nós. Foi Romanos capítulo 8. Quando Paulo é usado por Deus para escrever aos Romanos, falando para eles de que diante de todas as coisas, diante de tudo, nós somos mais do que vencedores. Venha a tribulação, venha o que vier. Paulo começa primeiro dizendo assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, primeiro, que amam a Deus, e depois, os que são chamados segundo o seu propósito. E nós falamos aqui baseados numa mensagem de John Piper. John Piper é um teólogo, um homem de Deus apaixonado pela palavra de Deus. John Piper é aquele que eu, não sei se vocês lembram, mas eu falei aqui, que ele chegou um dia e reuniu o presbitério dele porque um dos filhos dele se afastou. Já um homem adulto se afastou do evangelho. Ele reuniu o ministério da sua igreja, o seu presbitério, e disse, eu quero entregar o meu pastorado. Porque o meu filho não está nos caminhos do Senhor. E se eu não consigo ter a minha casa, os meus filhos, a minha família no caminho do Senhor, eu não posso estar liderando, ensinando a igreja do Senhor. E o ministério, o presbitério insistiu com ele, tentando convencê-lo, porque o seu filho era adulto, era independente e sabia o que, assim, irresponsável por seus atos. Mas isso não era uma imprudência de John Piper, não. Isso é a noção de responsabilidade que John Piper tem, e o amor que ele tem, o comprometimento que ele tem com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. É o quanto ele leva a sério os ensinamentos da palavra de Deus. E John Piper, explicando sobre Romanos capítulo 8, e esse texto, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele diz o seguinte, porque na sequência ele vai dizer que a profundidade, a altura, fome, nudez, até a morte, nada nos separa do amor de Deus. Por quê? Porque todas as coisas cooperam, contribuem, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e dos que são chamados segundo o seu propósito. Até aí, tudo bem. Mas vamos ver isso na prática. Porque na hora do sofrimento, a gente falou isso aqui, na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora que você está desesperado com um filho, na hora que você está vivendo uma crise, uma luta, você vai parar e pensar assim,
Isso aqui é uma bênção de Deus na minha vida. A gente só quer chorar e pedir socorro a Deus para Deus nos livrar daquela situação. Não é assim. Dificilmente a gente enxerga naquela situação uma realidade de que é Deus trabalhando para o nosso bem. Mas está na Bíblia, está no texto sagrado. Lá no livro de Gênesis. Um pai tem um monte de filhos, uma cambada de filhos. O nome dele é Jacó. E os filhos dele começam a ficar com raiva de um deles, o mais novo, por causa dos sonhos que ele tem, José. Pensam em matá-lo, tirar a vida do irmão. Jogam ele numa cova, num buraco, numa cisterna, para ele morrer lá. Depois diz, não, vamos tirá-lo. Tira de lá e diz assim, vai passar aqui os comerciantes de escravos, vendedores de escravos vão passando para o Egito, a gente vende ele. E venderam José. E a gente imaginou aqui uma coisa que a gente já falou aqui outras vezes. José indo para o Egito como escravo, sem roupa. O texto diz que os irmãos pegaram a roupa dele, rasgaram a roupa, sujaram lá do sangue lá de um cabrito, de uma raposa lá, do animal. Levaram a roupa dele rasgada e suja de sangue para casa e disseram, olha pai, nosso irmão, a gente não pôde fazer nada, uma fera veio e devorou ele. Só que eles venderam José como escravo. E José, aí nós falamos aqui, vai José, puxado pelo jumento dos vendedores, pelas mulas, puxado, amarrado pelas mãos com a corda, com cordas, a mula puxando eles, sem roupa. José estava imaginando naquela hora, dificilmente José estaria pensando uma coisa dessa. É Deus que está me levando para o Egito. Eu estou indo para onde Deus quer. Assim, naquela caminhada José pensou tanto, ai meu Deus, meus irmãos são muito ruins. Que malvadeza desses meus irmãos. Lá no Egito, Deus abençoa José. José tem a confiança do seu Senhor, o homem de confiança do rei. Esse homem leva José para ser o mordomo, para governar a casa dele. A mulher do homem se interessa por José. José diz, não, isso não dá certo não. Mas a mulher não insiste, José não, até o dia que ela consegue um jeito, ela trama a situação para comprometer José e acusá-lo de que ele tentou contra ela. José vai para a cadeia, lá na cadeia José interpreta os sonhos dos dois presos. Um ele diz que tu vai morrer, o outro ele diz que tu vai voltar para o palácio do rei. E quando chegou o dia, tiraram um para matar e foram tirar o outro para levar para trabalhar de novo na casa do rei. José disse, quando tu estiver lá, lembra de mim. Tá certo, José. Fica tranquilo. Passaram-se 2 anos, ele nunca lembrou de José. Imagina José na prisão, está dizendo, Deus está fazendo aquele homem esquecer de mim. José estava na prisão dizendo, povo, é difícil mesmo, a gente até ajuda as pessoas, a gente até é usado por Deus para abençoar as pessoas, e o cabo nem lembra de mim. Ele pensou nunca na vida dele, que aquele homem não lembrou dele, porque só deveria lembrar dele quando o rei do Egito tivesse aquele sonho desesperador. Você já pensou? Aí quando José tem um sonho, quando o rei do Egito tem um sonho, o servo dele, que estava na prisão e que saiu, agora vendo o rei desesperado, ninguém consegue interpretar o sonho. O moço lembra, faz uns 2 anos que lá na cadeia aquele rapaz interpretou o sonho e foi contar para o rei. Rei, aquele homem interpreta sonho. E mandaram chamar José. Para nós concluirmos a história de José, José se torna o governador do Egito, a segunda pessoa em autoridade do Egito, depois do rei. Os irmãos, por causa da fome, vão para o Egito para comprar alimento. José reconhece seus irmãos, faz uma maneira de que o pai dele venha até o Egito. E só aí é que a ficha cai, os irmãos conhecem José. E eles vão ficar agora apavorados porque eles venderam José. Eles mataram José para o pai deles. E agora estão eles diante de José. Aí nós falamos aqui essa semana,
José cita para eles Romanos 8:25, né? É 8:29. Romanos 8:28. Ele cita Romanos 8:28 para eles. É claro que José não tinha lido Romanos 8:28. É só a fala de José que está em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, ou seja, daqueles que estão nos planos de Deus. José diz o que para os seus irmãos? O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Romanos 8:28. Mas a gente, irmãos, a gente fica inquieto, a gente fica incomodado com tantas coisas. Mas o texto de Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Nosso dever, o nosso trabalho principal deve ser se preocupar com o que é a vontade de Deus para nossas vidas. Capítulo 6, versículo 9 e 10. O versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que é o reino de Deus? Já falamos que o reino de Deus significa a vontade de Deus. Mas uma definição, digamos, bíblica do que é o reino de Deus: o reino de Deus é o reino onde Jesus reina. É um reino espiritual, vamos assim pensar. Mas quando se pensa de um reino espiritual, esse reino se acredita, se o reino é de Deus, é o reino onde Deus ele domina tudo. Mas houve um tempo na nossa vida que a gente não vivia nesse reino. Colossenses, a gente leu aqui, estudou já Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, que ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino de filhos do seu amor. Nós já servimos ao reino das trevas, nós já fomos escravos do reino das trevas. Nós, por algum motivo, ou melhor, por alguns momentos, por algum tempo na nossa vida, estivemos fora desse reino de Deus, dessa vontade de Deus. Enquanto estávamos no pecado, rejeitávamos a autoridade sobre nós, a autoridade de Deus, e tornávamos escravos do diabo. Mas o Senhor Jesus entrou na nossa vida como Senhor e como Salvador. E aí a gente crê que quando chegar o fim dos tempos, Jesus ele vai voltar e vai restaurar o reino. Todo o reino será restaurado. Todas as coisas novamente voltarão à vontade de Deus. Mas por enquanto, isso começa no nosso coração. Começa na nossa vida. Haverá um reino onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor. Romanos 14, versículo 17 diz: um reino de justiça e paz. Enquanto esse reino não é estabelecido definitivamente, nós hoje estamos servindo a Ele, vivendo para a glória dEle. Enquanto isso, esse reino de Deus cresce dentro dos nossos corações. A gente vai vivendo para a glória do Senhor. O reino de Deus agora é Cristo habitando em nós, é Cristo vivendo em nós, e a gente se sujeitando, se submetendo em obediência à vontade de Deus. Mas quando ele diz em Mateus 6,10, o reino de Deus e a sua justiça. Aliás, 33, o reino de Deus e a sua justiça. Jesus é a expressão máxima da justiça de Deus. Ele veio e levou sobre ele o castigo que era para nós. Ele cumpriu a lei de Deus e ele estabeleceu uma justiça baseada na fé, como diz Romanos 3 e a partir do versículo 21. A justiça de Deus
é a salvação pela fé em Jesus. Devemos buscar essa justiça como esse reino, crendo em Jesus e confiando, ou contando também, e conferindo isso, transmitindo isso a mais pessoas, anunciando para elas. Elas não precisam ser escravas do diabo nem do pecado, elas podem estar no reino, servindo ao reino de Deus. E assim a justiça de Deus crescerá na terra. Eu estava vendo hoje ao vivo uma transmissão da igreja, acho que é a primeira igreja presbiteriana do Recife. E tinha vários missionários. Tinha gente do Canadá, tinha gente da Espanha, tinha gente de Portugal, gente dos Estados Unidos, tinha gente da Coreia, tinha gente da Indonésia, tinha uns 8 homens de tudo que era lugar, como missionários. E eles falando da importância de levar a mensagem do reino de Deus para esse mundo. Ontem eu preguei na igreja pentecostal, ali e na posse do diácono Silvio, ele foi empossado como dirigente da congregação, e eu preguei em Atos capítulo 16, quando os apóstolos foram impedidos de entrar na Ásia. Paulo queria ir para a Ásia, levar o evangelho, e ele foi impedido pelo Espírito Santo. Tentou entrar na Ásia, no versículo 6 de Atos 16, e foi impedido pelo Espírito Santo. No versículo 7, ele tentou entrar em Bitínia, foi impedido pelo Espírito Santo. Mas, por fim, eles chegaram à Ásia. Pregaram o evangelho na Ásia. Da Ásia, o evangelho se espalhou para vários outros lugares também. Mas esses missionários hoje estavam falando do quanto é necessário que a igreja, que o povo de Deus leve mais uma vez a mensagem do evangelho para essas nações. E ele estava falando, o pastor do Canadá, ele falando de uma missionária que está num dos países, naqueles países, Afeganistão, esses países que é uma situação muito difícil, principalmente, primeiro, porque é proibido a pregação do evangelho lá. Segundo, porque a situação como as mulheres são tratadas nesses países. E essa mulher, ela trabalha lá com mulheres presas, com mulheres prisioneiras. O trabalho dela é evangelizar mulheres prisioneiras lá, levar a mensagem para elas. Parece que ela é formada, não sei se é em medicina, ou é professora também, alguma coisa assim. Ela tem uma outra área também que ela atua. Mas ela está principalmente nesse setor. E ele disse que chegou um dia que tomou a decisão, foi lá no país para reunir com ela e outras pessoas para trazê-la de volta, tirar ela de lá, por causa do risco que ela está correndo lá, por uma questão de segurança da vida dela. Só que aí, quando ele fez a reunião que falou isso, quando ele olhou para ela, ela estava em pranto, chorando. E ele perguntou para ela: a irmã está chorando por quê? Parece que é Lisa. Eu falei: o que foi que eu falei? O que foi que eu disse? Ela disse: nada, meu irmão. Eu só lhe peço em nome de Jesus que não me tire desse lugar. Porque eu sei o que Ele fez por mim, o que Ele fez na minha vida. E eu não posso deixar de pregar a mensagem dEle nesse lugar. Em outras palavras, ela estava dizendo: não me mate tirando daqui, porque Ele me deu vida, me trazendo para pregar a palavra dEle nesse lugar. Ou seja, para ela, primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Pois bem, se no capítulo 6 de Mateus, se você observar os primeiros versículos do capítulo 6 de Mateus, lá o apóstolo vai dar Jesus vai dar alguns conselhos de comportamento, de como a gente deve se comportar diante dos homens, como deve ser a nossa atitude, com humildade, não com orgulho, com ostentação. A partir do versículo 9, ele ensina a oração do Pai Nosso. A partir do versículo 19, ele fala sobre não acumular tesouros aqui na terra, mas ter tesouro lá no céu, porque lá ferrugem não destrói, não corrói. A partir do versículo 25, ele fala sobre não viver ansioso ou preocupado com coisa alguma. Por isso que ele chega no versículo 33 e diz: busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Porque todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Outras coisas. As coisas que são essenciais à sua vida, Deus acrescentará. Ele sabe o que você precisa para viver. Deus sabe o que faria você morrer. Deus sabe o que destruiria você. O que destruiria, acabaria com a minha vida. E Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. Então buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. É porque tudo está sob os seus cuidados. Deus conhece tudo. E Ele cuida de todas as coisas em nossa vida. Enquanto outras pessoas estão preocupadas, pensando o que é que vai comer, o que é que vai vestir, como é que vai ser ano que vem, se Lula perder, se Lula ganhar, se o governo repetir, se fulano voltar, nós estamos crentes de que Deus cuida da nossa vida. E de que Deus cuida de nós. E aí, como está perto da eleição, tem até uma história interessante, eu contei aqui essa semana, não é? Na campanha. Eu não vou contar hoje à noite não, porque a gente não tem nem tempo para isso. Mas enquanto Deus olha para nós e vê que todo mundo está nesse mundo inseguro, inquieto, o Senhor está dizendo: fique tranquilo, pode ficar tranquilo que eu cuido de você, eu cuido da sua vida. Isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar mais, isso não quer dizer que a gente não vai se arrumar, que a gente não vai se trocar, que a gente não vai mais pagar as contas, não é isso. Mas é que a gente não vai viver ansioso, a gente não vai ser dominado por crise, por medos, angústias. Porque Deus nos sustenta e cuida de nós. Quando confiamos em Deus, Ele providencia o que nós precisamos. Então fique seguro e tranquilo que Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando de você. O reino de Deus é mais importante até mesmo do que roupa, comida, do que o trabalho, do que qualquer coisa nessa vida. Por quê? Porque sem Deus a vida não vale nada. Sem Deus o homem está perdido. Por isso ele deve ser a nossa prioridade. Ele deve ser a nossa prioridade. Ele cuida de todas as outras coisas na nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 11. E a partir do versículo 23.
pedir, chamar a irmã Verônica, a irmã Cleide para nos ajudar aqui na mesa, por favor. Nos diz o texto sagrado: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Nós vamos orar a Deus apresentando o pão, o vinho. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, Senhor, bendito é o teu nome. Pai Santo, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, onde nós nos colocamos, Senhor, diante do pão, diante do vinho. E mais uma vez, Senhor, trazemos à memória o sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz. O quanto o Senhor Jesus padeceu por nós para cumprir a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos pela vida de todo o teu povo que está aqui nessa noite, todos aqueles que participarão, ó Deus, da ceia. Nós rogamos, ó Pai, a tua bênção sobre a vida da tua igreja, que a graça e a superabundante graça do Senhor, Deus, se derrame sobre o teu povo, se esparrame sobre nós, porque o Senhor é fiel. Assim nós apresentamos o pão, o vinho, colocamos a nossa vida diante do teu altar mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem servir. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais pobre pecador.
teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Glória a Deus. Todos os membros têm o pão? Amém. Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos do pão. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Todos têm o vinho? Disse Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos dele. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Te agradecemos pelo Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Te agradecemos por teu amor, Senhor, por teres nos dado graça e favor quando não merecíamos. Te agradecemos, Senhor, porque os nossos pecados nos distanciavam do Senhor, mas com amor o Senhor nos restaurou e nos recolheu em seus braços. Louvado é o teu nome, Senhor. Louvado é o teu nome, Senhor. Nada pode nos separar mais do Senhor. Louvado é o teu nome. Nada pode nos afastar da tua presença. Nada, Senhor. E nós te damos graças, meu Pai. Se nós a ti confessarmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, os que mais alto sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Glória
Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, nós louvamos a Deus que de forma tão bondosa, tão gloriosa, tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado de nós. Nós estamos agradecendo ao Senhor porque Deus, Ele é fiel e nós cremos na palavra de Deus, aquilo que nós pregamos, aquilo que a palavra de Deus fala para o nosso coração. Ontem Alessandro aniversariou, antes de ontem, foi? Dia 15, na sexta-feira, Alessandro aniversariou. Na sexta-feira, dia 15. No dia anterior, Alessandro teve contato com o pessoal da mineradora onde ele estagiou. E já tudo certo para ele voltar para lá. E dessa vez não mais para estágio. Né? Deus é bom. Deus é bom. Orávamos e assim havia uma apreensão. Hoje ninguém chora mais, Bia está toda feliz da vida. Chorou na primeira viagem quando a Alessandra foi. Eu vi ela se agarrar com ele no ombro, eu vou, deixa o pai, deixa o Raquel para trás, vou mais ele, meu bebê. Não sei como ela se segurou naquela rodoviária. Mas a preocupação era porque tiveram contatos do Pará, que é mais distante, mais longe. E aí a preocupação e a minha mãe fica o tempo todinho. Minha mãe chora toda semana. Chora porque Alessandro tinha o contato com a mineradora do Pará. Chora porque Salatiel classificou a habilitação dele para dirigir carro grande, carreta. E ai meu Deus, vai embora também. Chora por causa de um e do outro. Quando minha mãe ficou sabendo que o pessoal da Bahia entrou em contato com o Alessandro, eu fui ligar para ela à noite, ela já sabia. A gente faz chamada de vídeo, ela estava no sofá esperando, toda arrumadinha, sentada no sofá. Eu estava esperando, se não ligasse eu já ia ligar. Toda sorridente, não tinha mais aquela, ai meu Deus, é ruim, ai meu Deus. Não, está toda feliz da vida, porque a Alessandra vai mais perto. Como Deus é bom, né? A Alessandra esperava pelo menos uma vaga, que abrisse uma vaga de trainee. Aí abriu uma vaga para geólogo de mina. Que coisa, né? Como Deus é bom. Deus é bom. Hoje ele estava já tarde conversando com o geólogo que foi coordenador dele. O geólogo disse, eu nem sabia, nem me comunicaram. Em outras palavras, está dizendo, era eu que precisava ser informado. Tinha que perguntar a mim sobre chamar Alessandro. Mas ele disse, nem eu fui informado. Então assim, e ele dizendo assim, eu pensando que tinha o dedo dele. Foi o próprio gerente da mineradora que indicou Alessandro. Que coisa, né? Como Deus é bom. A gente esperando que o tio desse um jeitinho, que o tio dele também é geólogo, trabalha em minerador, o tio dele desse um jeitinho. Quando o rapaz do RH ligou para Alessandro, disse assim, quem lhe indicou foi Anderson. É Anderson? E era o que foi o gerente. Então, é que você foi indicado pelo gerente. Que bom, que bênção. A minha mãe disse assim, há 15 dias atrás nós pregamos aqui e terminamos a palavra dizendo que Deus cumpre promessas, né? Deus é fiel. Foi isso? E declaramos, diga para o seu irmão, se prepare para o culto de ações de graça. Não foi assim? Quando a gente termina o culto aqui, minha mãe só não assiste porque não dá tempo o culto ser baixado no YouTube. No outro dia ela assiste o culto. No outro dia ela escuta a pregação. E ela disse logo para Salatiel, Salatiel, tomou posse. Você e Sandrinho tomaram posse. Deus é fiel. Vamos orar agradecendo a Deus.
Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Deus, como tu és maravilhoso, Pai. Nós estamos aqui nessa noite por causa do teu amor por nós. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos amou ao ponto de enviar o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Não merecíamos estar aqui cultuando, não merecíamos estar aqui orando, não merecíamos estar aqui cantando, não merecíamos estar aqui de maneira nenhuma. Mas o Senhor nos amou, meu Pai. Que coisa boa, o Senhor nos alcançou com um favor que a gente não merece. E por isso nós te glorificamos nesse lugar. Queremos, Deus, dar-te graças porque o Senhor tem cuidado dos seus filhos. O Senhor tem cuidado de nós. Oramos e temos orado, Senhor, a cada dia para que o Senhor responda a orações. E o Senhor, é claro que no seu tempo, tem feito o melhor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do irmão Eduardo, Senhor, pela sua presença hoje à noite nesse culto. Como o Senhor é bom, o Senhor começou a boa obra e é aquele que vai completar. Assim como nós temos orado, ó Deus, pedindo que o Senhor seja com ele nessa restauração de sua perna, seja com a irmã Luzenita também nessa sua recuperação. Queremos colocar também, ó Deus, a vida da nossa irmã Cícera, Pai, em nome de Jesus, ser com ela, dê a ela graça e ajuda, Senhor, também na sua recuperação. Em nome de Jesus te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos porque desse mais um ano de vida, Senhor, a Alessandro. Senhor, que ele permaneça nos teus caminhos, que ele permaneça sendo agradecido ao Senhor, sendo fiel ao Senhor por sua bondade, Pai, por com ele. Te agradecemos, ó Deus, pela os contatos da empresa. Te agradecemos, ó Deus, pelas orações respondidas. Pedimos que o Senhor lhe dê sabedoria, direção, que o Senhor conduza a sua vida, que assim como nós meditamos a tua palavra hoje à noite, que o seu reino seja prioridade na vida dele, assim como seja na vida de todos nós que aqui estamos, Senhor. Pai amado, nós oramos por tantos outros que estão enfermos, oramos pelos nossos pais, oramos pelos os idosos da nossa família, que têm, ó Deus, suas limitações, mais problemas de saúde também. Oramos para que o Senhor seja com eles, para que o Senhor dê-lhes livramento no nome de Jesus. Consagramos, ó Deus, a nossa família diante do teu altar de oração. Guarda, Senhor, a nossa família, guarda os nossos filhos, Senhor. Dá-nos saúde física, dá-nos saúde emocional, Senhor. Dá-nos saúde da mente, ó Pai, no nome de Jesus. Guarda-nos, ó Deus. Oramos, ó Deus, pelo nosso país, oramos pela nossa nação, oramos pelos países em guerra, Senhor, para que haja paz no nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão envolvidos diretamente na obra missionária, em terras, Senhor, tão difíceis, em culturas tão complicadas de se evangelizar. Tem misericórdia, Senhor, e unge e usa os teus filhos ali com poder, com autoridade. Pai Santo, nós te agradecemos por teu infinito amor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. A irmã Bia pediu para vocês aguardar um pouquinho, viu, irmão? A gente vai impetrar a bênção apostólica, aí vocês aguardam um pouquinho, viu aí, em nome de Jesus. Tá todo um carmão assim, né? Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém.